O conteúdo que eu preciso já revisar de cara é esse carrossel aqui. Então, eu vou apertar aqui no lado direito. Fazer dia, eu tenho que fazer isso amanhã, por exemplo, que é o data limite para eu fazer isso. Não, eu tenho que revisar isso hoje. Fazer dia, eu tenho que revisar isso hoje. Então, tá vendo? Tudo que eu colocar como revisão e a data atual, ele vai puxar. Suponhamos que esse post único eu tenho que revisá-lo, fazer dia 15. Então, o que vai aparecer aqui do meu lado vão ser os conteúdos do dia 15, que é a data atual. Essa aqui é a proposta. Então, digamos que não tem somente um conteúdo para fazer a revisão, ou não a fazer a revisão, ou o conteúdo que eu tenho aqui, editar o vídeo, ou o conteúdo que eu tenho que enviar para aprovação, por exemplo, tá? Deixa aqui revisar, tá? Eu tenho vários a serem revisados. Então, eu venho aqui editar, fazer dia, eu trago todos para serem revisados hoje. Então, perceba, de um lado, eu tenho o calendário de conteúdo, utilizando a data de publicação como referência, e desse lado aqui eu tenho uma agenda, onde ele vai me puxar quais são as datas dos conteúdos que eu tenho que fazer hoje. Tá? Isso ajuda demais. Então, assim, você tem aqui uma lista dos conteúdos que você tem que fazer, das demandas que você tem que fazer, e eu coloquei um feito aqui, pra gente se orientando, para saber exatamente se deu certo ou não, tá? Outro ponto importante é que eu sei que muitas pessoas trabalham com o Trello. A visualização de Trello ela é muito boa, principalmente se você tem processos muito bem definidos. Então, você consegue ter essa visualização de calendário aqui, mas, exemplo, tá? Digamos que o carrossel, ele está no status, ele está em criação de copy. Esse daqui ainda, eu tenho que criar copy desse status. Eu tenho que criar arte. E esse daqui, eu tenho que editar o vídeo, tá? Quando eu desço aqui, eu tenho uma visualização de Trello. Então, eu consigo manter todos os conteúdos na visualização de Trello e também na visualização de calendário. Entendeu? Essa aqui é a proposta. E o mais interessante, eu consigo trabalhar com mais de um cliente. Então, aqui eu fiz um calendário para o cliente A, mas eu também consigo criar um calendário do cliente B. E todos eles descem aqui no meu Trello, entende? Eu vou fazer um exemplo. Olha só, aqui eu tenho o cliente B e eu tenho o cliente A. Todos eles estão na minha visualização de Trello, sabe? Então, aqui a gente consegue editar também o processo. Eu coloquei criar o fluxo. Então, eu coloquei aqui criar copy, editar vídeo, criar arte, mas vocês podem vir aqui, expandir configurações. Então, eu vou vir aqui, ó, editar propriedades e status. Então, eu consigo clicar e editar o status que eu quero, entende? Ou mudar, por exemplo, ou excluir também, você pode excluir, e colocar o seu fluxo de processo aqui. Eu acabei fazendo dessa forma porque eu fiz questão de centralizar as demandas semanais, que são os conteúdos de rede social, mas também eu coloquei aqui site/blog, que na verdade é a construção de um site que eu tenho que entregar. Então fica todo mundo numa mesma visualização. E isso acaba ajudando muito, de verdade. Essa é a proposta, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso criar um outro vídeo detalhando um pouco mais ou até construindo esse calendário. Mas se você já quiser ele pronto, eu vou deixar o link aqui de forma gratuita, você tem acesso ao template, tá bem? Tchau, tchau, um beijo.